Romanos, capítulo 3, vou ler a partir do versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se olharem esta passagem, eu acho que ela pode ser um pouco difícil de entender no começo, mas a esta altura precisamos comparar e considerar a lei e a graça. Durante esta conferência, já ouvimos que Deus deu a lei para o mundo para que o homem possa entender que ele é um pecador. Então, se olharem aqui, no versículo 19 diz: sabemos que tudo o que a lei diz, o que a lei diz? O que a lei nos ensina? Esta é a questão. O diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Aqueles que tentam viver guardando as leis serão julgados. Esse é o ponto. Então, a lei está dizendo que o homem está destinado ao julgamento. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Aqui diz que se não formos reconhecidos como justos diante de Deus, não podemos ficar diante de Deus. Aqueles que não são justos não podem entrar no céu. Céu é o mundo onde Deus habita. Deus é justo. E Deus é sagrado. Assim, devemos ser tão justos quanto Deus para conseguirmos entrar no reino de Deus. Mas, pelas obras da lei, ninguém neste mundo pode ser justificado diante de Deus. Isso é o que esta passagem está nos dizendo. Todos neste mundo tentam muito, com seus próprios esforços, viver uma vida justa. Isso é típico em todas as religiões. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas a religião é a tentativa do homem para se tornar justo através de seus próprios esforços e sua própria força. Isso é religião, mas isso é absolutamente impossível. Não importa o quanto a pessoa se esforce e quanto esforço ela coloque nisso, ela não pode se justificar. Aqui, no versículo 21 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Olhem o que diz aqui. Isso pode ser um pouco difícil de entender, mas diz que a justiça de Deus, a justiça com a qual Deus é justo, foi manifestada. O homem deve receber a justiça de Deus, a justiça de Deus que foi manifestada, para se tornar tão justo quanto Deus é justo, conseguir ficar diante de Deus e poder entrar no reino de Deus. Então, se lerem aqui, no versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Eu fui salvo enquanto lia e refletia sobre este versículo 21. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, independente da lei. Normalmente, as pessoas se esforçam para se tornarem justos, mas isso é a justiça do homem. Justiça do homem. Caim ofereceu os produtos de suas atividades agrícolas como sacrifício a Deus. Isso representa a justiça do homem. Mas essa justiça do homem nunca poderá ser reconhecida diante de Deus. Não importa quão justa ou quão boa uma pessoa seja neste mundo de um ponto de vista religioso, aos olhos de Deus, aquela pessoa não tem nada além de pecado e não pode ser reconhecida diante de Deus. Então, Deus enviou sua justiça para este mundo. Uma justiça com a qual ele poderia vestir o homem. A justiça de Deus foi revelada ao homem para que o homem pudesse receber a justiça de Deus e assim se tornar justo, igual Deus é justo, ficar diante de Deus e ir para o reino de Deus. Da última vez, aprendemos que quando Jesus derramou seu sangue na cruz e morreu, através de seu sangue,
todos os nossos pecados foram perdoados, e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é basicamente o que estivemos pensando. Esse fato também significa que, já que Jesus derramou seu sangue, provendo o perdão por todos os nossos pecados e varrendo todos os nossos pecados, nós nos tornamos justos. Mas eu acho que precisamos pensar sobre isso com um pouco mais de detalhes. Versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Para todos os que creem. A justiça de Deus vem para aqueles que creem, através da fé em Jesus. Quando as pessoas passam a crer em Jesus, a justiça de Deus vem a eles. Assim, o homem é reconhecido como sendo justo, assim como Deus é justo, e pode ficar diante de Deus. Então, no versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Graça é algo que é dado gratuitamente. Quando diz sendo justificados gratuitamente por sua graça, quer dizer que, pela graça de Deus, agora somos reconhecidos como justos.